Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha agora. O programa Brasil Cristão está chegando. Hoje, quarta-feira, uma quarta-feira abençoada, uma tarde gostosa, onde nós vamos convidar você a mergulhar conosco hoje no programa Brasil Cristão, na doutrina, né, da nossa igreja, relembrando e estudando e revendo e falando sobre aquele comecinho, não é? Que dá toda a base para a nossa fé hoje, né, Fernando? Boa tarde, irmão. Boa tarde, Drica. Boa tarde para você que nos acompanha. O programa Brasil Cristão de hoje é especialíssimo porque nós vamos hoje dar um voo panorâmico nos primeiríssimos séculos da igreja. Nós vamos falar a respeito dos padres da igreja. Quando nós utilizamos a palavra padres, nós falamos isso no sentido de paternidade. São os nossos primeiros irmãos, nossos irmãos mais velhos, que viveram, que receberam o evangelho fresquinho da pregação apostólica e traduziram isso na vida, traduziram isso para as primeiríssimas comunidades cristãs. E eles se constituem para nós, de fato, num baluarte, numa coluna sólida de referência para a gente entender o que é a fé católica, Drica. Exatamente isso. Então você é convidado hoje conosco a mergulhar, porque está chegando um presente enorme para nós, que é o Congresso de Patrística, que está sendo realizado pelo CERN Brasil. E esse congresso vai fazer exatamente isso. Levar o nosso coração, a nossa mente, né, os nossos ouvidos, os nossos sentimentos, a nossa alma, a mergulhar naquilo que é a nossa fé. De fato, de onde vêm os ensinamentos que temos, os dogmas que nós acreditamos e que nós nos apoiamos hoje? Vem dos padres da igreja. E quando nós falamos padre, aí para você entender, não quer dizer só sacerdote, não é isso, Fernando? Não é sacerdote, padre, sacerdote. De repente pode ser um leigo, ou um padre de fato, um sacerdote, ou um bispo, não é? Os primeiros homens que mergulharam a sua vida no estudo da nossa doutrina. Logo após Pentecostes logo após uns 100 anos, mais ou menos, existiram então esses homens que debruçaram a sua vida no ensinamento de Cristo, Exato. dos apóstolos. A gente começa a se referir a esses homens como padres da igreja a partir da morte do último apóstolo, que foi São João. A partir da morte de São João, nós iniciamos a era patrística. Então você tem aqueles que nós chamamos de padres, os padres apostólicos, os que conheceram os apóstolos. Aí você tem os padres subapostólicos, ou seja, que conheceram quem conheceu os apóstolos. Perceba que a referência é sempre os apóstolos de Cristo. Depois dos subapostólicos, nós tivemos os que defenderam a fé das heresias, os apologistas, os confessores. Depois vieram os padres do deserto. Então, tudo isso nós vamos falar para você, a herança no campo da doutrina, no campo da espiritualidade, na abertura ao Espírito Santo, nós vamos falar de carismas. Sim. Tudo isso olhando para os padres da igreja. E alguém vai dizer, Fernando, mas por quê? Isso daí não é assunto que padre tem que estudar, né? Bispo, ou pessoas que estão lá estudando teologia. Mas nós vamos ter que agora, por que a gente tem que aprender, olhar a patrística, conhecer a patrística em si? Porque, veja bem, nós estamos vivendo num tempo, e aí eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse a respeito do que nos acontece dentro da nossa fé mesmo. Você não percebe uma certa fraqueza, uma coisa meio mole? Eu vou usar esses termos para você entender. Uma mornidão, sabe, assim... Você não percebe certas ideologias que vão tomando conta dos púlpitos e ali nas homilias, vão distorcendo um pouquinho aquilo que é a fé? De onde é que vem a certeza de que nós estamos vivendo na doutrina? Vem do nosso conhecimento da doutrina. E onde mais nós podemos conhecer a doutrina, se não na vida daqueles
que trouxeram toda a luz para nós, não é? Depois desse tempo de patrística, tudo que veio depois é a igreja. E foi constituída na vida e nos estudos desses homens. Então, imagine você aí, dona de casa, que tem filhos, marido e tal, vai na igreja, reza o texto, é devoto das mãos ensanguentadas de Jesus. E aí você agora vai conhecer de fato por que você reza. Por que a igreja ela é tão firme? Por que a igreja é o ministério de Cristo na terra? Por que nós temos que conhecer e amar a nossa igreja de fato? E já imaginou você conhecendo tão bem essa doutrina que nada e nem ninguém, com qualquer falácia que venha para você, vai te convencer o contrário, daquilo que é a sua fé. Isso não é uma coisa linda, Fernando? É maravilhoso, é maravilhoso. Nós temos que entender que a fé católica, ela é guardada e transmitida para nós através do magistério da igreja. Quem que é o magistério? A palavra magistério, né, magis, tem a ver com mestre, aquele que ensina. Quem nos ensina a fé? Quem é o magistério da igreja? É o vigário de Cristo, o Papa, e os bispos em comunhão com o Papa. Essa é a primeira coluna. A referência do magistério, do Papa e dos bispos em comunhão com ele, é a tradição da igreja, de 2000 anos. Essa é a referência para interpretar as escrituras e por aí vai. Dentro dessa tradição, tem duas colunas muito sólidas. Uma, a dos doutores da igreja, aqueles santos que são chamados de doutores, e a outra, os padres da igreja. Exato. Aqueles, então, e muitos desses padres são doutores da igreja, inclusive. E santos. Como Santo Agostinho, por exemplo, Todos que é o santos, maior. Né? Os padres da igreja são santos também, Exato. que deixaram para nós esse legado, essa doutrina toda. Ô, gente, é como se alguém tivesse, de fato, ido lá, mastigado toda aquela comida. Sim. E aí trouxe, né? Sim. Nós agora recebemos essa comida toda mastigada para vivermos, né, sobre esses fundamentos. Então, convidamos você a participar conosco. Nosso telefone já está a postos também, para vocês participarem, ligarem para nós, deixar o comentário, tirar dúvidas. Vamos ter muitos convidados hoje aqui no programa, né? Vamos. Pessoas conhecedoras também dessa fé. E hoje nós vamos iniciar, nesse primeiro bloco, nós vamos falar um pouquinho a respeito do CERN, né? Esse Centro de Estudos, Renovação no Espírito, que é quem organiza esse congresso, né? E nós vamos falar com o moderador do Centro de Estudos, que é o Marcos Volcan. Vamos chamar o Marcos Volcan aqui, Adri? Vamos chamar. Marcos Volcan, bem-vindo! Alô, Marcos, olá, Fernando, tudo bom? Agora estamos te vendo, tudo bem? Tudo bem, uma boa tarde a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. Uma alegria, Marcos, a gente está juntos aqui. Marcos, nós, graças a Deus, estamos celebrando aí, chegando já, né, no nosso grande congresso de patrística. E algumas pessoas estão dizendo, nossa, que bela iniciativa, né? E aí vão ver lá que quem está fazendo isso é o CERN. Explica para a gente aí, Marcos, para quem está nos assistindo, o que é o CERN? Então, o CERN, né, Fernando, é um centro de estudos. O nome significa isso, Centro de Estudos Renovação no Espírito. Ele teve início há 2 anos atrás, a partir de uma iniciativa do grupo de pessoas, encabeçado pelo nosso irmão Reinaldo Bezerra dos Reis, né? Pessoas que perceberam a necessidade de nos aprimorarmos e aprofundarmos dentro estudo da nossa identidade. Nós, como os membros, somos oriundos da renovação carismática católica, e durante os últimos 30, 40, 50 anos temos vivenciado a sua espiritualidade e achamos por bem, nesse momento, nos aprimorarmos nisso, né? Estudarmos mais, promovemos encontros, retiros e estudos e obras, principalmente de caráter histórico, que retome a identidade, a história, sem deixá-la perdida no tempo, né? Da espiritualidade carismática pentecostal no Brasil e no mundo. Então, o CERN nasce com essa intenção e, é óbvio, ele tem muitos objetivos, mas principalmente viver, guardar a espiritualidade carismática e ser porta-voz, ser mais uma voz daqueles que querem tornar o Espírito Santo amado e conhecido neste mundo.
Ô Marcos, e esse congresso de patrística, até onde eu sei, Drica pode, né? Eu nunca vi nada análogo, nada semelhante nessas proporções. Fala um pouquinho a respeito da importância dessa iniciativa, sobretudo nesse tempo de pandemia, nós utilizando a internet para trazer esse conteúdo, a importância disso, né, nesse tempo. Comenta para a gente, o que você tem no coração? Com alegria falo, porque o CERN, quando ele se propõe a estudar, ele tem uma temática que pode ser transversal, né? E que bom que a gente está falando para o público do programa Brasil Cristão, o Fernando e Drica, porque é um público que está crescendo e que é bastante eclético, né? Pega Sim, jovens, verdade. Senhoras, dona de casa, pega as pessoas que estão, às vezes, aí até nos seus consultórios, nos seus ambientes, atendendo ali com a televisão ligada, né? Então, eu fico muito feliz de poder estar, nesse momento, dizendo o que é esse evento, que é o CERN, o que é o evento de patrística, porque a palavra patrística não é uma palavra muito usada e comum no nosso meio, né? Às vezes as pessoas não sabem o que é patrística, né? É o estudo dos padres da igreja, seus ensinos, seus conteúdos. Quem são os padres da igreja? São aqueles primeiros pais, no sentido de paternidade mesmo, aqueles pais da fé, que nos deram os fundamentos que veio a constituir depois a Sagrada Doutrina. São aqueles homens, e também existem mulheres nesse ambiente, mas Sim. principalmente os pais, como a gente fala dentro da teologia católica, porque eles ajudaram a construir os fundamentos da nossa fé. E nós, então, resolvemos fazer um congresso de patrística nesse meio em que a gente percebe que as pessoas conhecem pouco, mas bebem dessa fonte constantemente sem saber o que é. Quando, às vezes, a gente está vivendo, por exemplo, quando a gente fala o credo, quando a gente pronuncia o nosso credo, quando a gente fala no que crê, por trás desse credo existem os pais da fé. Exato. Foram eles que nos ajudaram a entender o que cremos e formular, inclusive, isso. Então, o Congresso de Patrística é um congresso que vai acontecer agora no dia 27 a 31 de julho, no início da próxima semana, durante toda a semana, com o objetivo de trazer temas relacionados aos pais da fé. O que eles nos ensinaram, o que se estuda ainda hoje deles. Serão temas atuais, mas, ao mesmo tempo, serão temas genéricos. Ou seja, você pode dizer assim, mas, Marcos, eu nunca estudei teologia. Não é só para teólogos. Vão ter temas um pouquinho mais especializados? Vamos. Mas vamos ter temas abrangentes, gerais, de forma que qualquer um de nós está apto a se inscrever e participar de um evento como esse. Inclusive... E o CERN quis abraçar, por quê? Porque é um tempo de crise de fé também, Fernando. É um tempo que as pessoas... muitas delas resolveram se aprofundar, inclusive, na sua própria fé, por causa desse período de isolamento, e às vezes não encontram elementos, conteúdos satisfatórios. E nós queremos, com esse congresso, trazer esses fundamentos, trazer elementos satisfatórios para uma fé que muitas vezes está em crise, com dificuldade de se entender, né? Eu ia pontuar também, Marcos, que nós temos um grande número de cristãos de outras tradições que estão se inscrevendo. Nós temos um grande número de irmãos evangélicos aderindo, porque justamente nós estamos falando da fé dos primeiríssimos Sim. pais. Por 1000 anos, a igreja foi indivisa, ela tinha ali uma que outra heresia que tinha surgido, uma que outra de dificuldade na sua unidade, mas o primeiro cisma mesmo foi em 1054, ou seja, por 1000 anos nós falávamos a mesma língua. Então, estes pais da igreja são referência para todas as comunidades cristãs. A linha, né, dos nossos irmãos protestantes que são sérios, as congregações sérias, todos né, eles... denominações sérias, bebem desta fonte dos padres da igreja. Exato. E todos são bem-vindos, né, Marcos? Todos os públicos, né, Fernando? Porque o CERN tem toda uma dimensão também de diálogo com todos os irmãos de várias denominações cristãs, né? Sim. E, então, nós temos colaboração de, pelo menos, um deles, um pastor estará conosco, né? Sim. Me desculpe, eu espero estar abordando adequadamente a fala sua e da Drica, porque houve um corte aqui, e não sei se é bem isso que vocês abordaram, isso é uma parte. Tá? Isso mesmo.
É isso mesmo? É isso mesmo, perfeito. Tá, então é bem-vindo sim. Graças a Deus, hoje, as nossas questões com muitos irmãos são bem pequenas, né? Nós, graças a Deus, no CERN, temos como princípio dialogar com os irmãos de outras denominações, mas mostrando com toda a força o que é a nossa fé católica e como ela tem sobrevivido há 2000 anos e tem sido resposta para tempos difíceis e de crise, né? Exato. E oportunamente, nesse tempo, onde nós necessitamos, obviamente, de muito diálogo com tantos outros irmãos, nós também precisamos internamente alimentar aqueles que estão carentes da sã doutrina. Eu queria perguntar mais uma vez, não sei se, Drica, qualquer coisa você me corta, porque senão eu favor. vou engatar aqui com o Marcos e vou longe. Eu queria te perguntar, Marcos, como se dará isso? A pergunta de Nossa Senhora para o anjo. Como se dará isso daí? Né? Porque o evento é online. O que as pessoas têm que fazer para se inscrever? E uma vez inscritos, como que vai ser? Explica um pouquinho, você que sabe muito bem das dúvidas mais frequentes, então vamos tentar aqui responder as dúvidas mais frequentes. É bem simples, tá? Muito simples. Você vai se cadastrar no site do Congresso. Você vai ter facilidade até de memorizar agora. www.congresso, com 2 S, D, e um D no meio, tá? Patrística, sem acento.com.br. Ao entrar nesse site, você vai ter uma opção, né, de poder se inscrever. Ali embaixo tem um botãozinho onde você escolhe, sim, eu quero me inscrever. Quando você clicar nesse botão, você vai ser remetido para uma área de inscrição, onde você pode se inscrever mediante o WhatsApp ou e-mail. Você escolhe a sua opção e aí, quando fizer, por exemplo, por WhatsApp, você vai automaticamente estar inscrito. É bem simples, é só apertar no botão e aceitar. E por e-mail, é só digitar o seu e-mail na página que vai aparecer. Quando você estiver inscrito, Fernando, o nosso público, olha, realmente nós estamos num momento muito bom, porque são milhares de inscritos, tá? Você pode estar acompanhando nós agora aí pela televisão, pode até pegar o seu celular, o seu computador, o seu notebook, né? Pode se inscrever. E você vai ver que nós vamos começar a enviar mensagens, pelo menos uma por dia, mas não vamos saturar vocês de mensagens, por e-mail ou por WhatsApp, com as orientações. No dia do encontro, você vai receber um link, né, ali pelo WhatsApp ou por e-mail, onde você vai ter acesso a uma área de transmissão restrita, só para quem fez a inscrição. Nessa área de transmissão, nós vamos ter um programa diário, com todas aquelas palestras, aquelas conferências que estarão ali durante o dia. Você poderá acessar das 8 da manhã até as 7 da noite do dia seguinte, aquele conjunto de palestras que estarão ali, quando no dia seguinte nós renovamos a área de transmissão pelas palestras daquele dia. E é muito simples. Então, qualquer pessoa com um celular, com notebook, com um aparelho aí que transmite a internet, pode ter acesso. Ô Marcos, eu queria que você trouxesse um pouquinho também para nós, quem fizer esse congresso, seja jovem, seja mais adulto um pouquinho, né, lá 60, 70, 80, 90, seja na meia-idade, coordenador de grupo de oração, quem frequenta grupo de oração, líder de paróquia, sacerdotes, o que essa pessoa vai sair, como é que ela vai sair desse congresso? Quais são os benefícios que essa pessoa vai receber para a vida dela como católico, né? Para a vida dela como cristã também, os irmãos de outras denominações que vão participar. Quais são os benefícios na vida dessas pessoas? Certo. Consegui escutar quais os benefícios, né? Toda essa de pessoas alcançadas. Eu diria assim, ó, primeiro, são 40 conferencistas. Você imagina isso, Drica? 40 pessoas, assim, com excelente formação, tá? Padres, leigos, bispos, com uma formação muito boa nessa área. Esses conteúdos ficarão em vídeo. Você poderá assistir ali, escutar em vídeo durante o dia inteiro. É claro que às vezes a pessoa gosta mais de um tema ou de outro, ela pode selecionar entre as 8, 9 conferências que serão realizadas por dia, uma mais específica, poderá escutar quantas vezes quiser ali naquele dia. E aí,
Esses benefícios, eu diria, essencialmente são o seguinte, ó, formação, tá? Formação sólida, cristã, que vai ajudar você a despertar sua fé, tá? Por quê? Porque nós vamos estar bebendo das fontes, como eu já disse. Então, se você está em casa e você quer passar uma semana inteira acompanhando, ó, no horário que você tiver disponível, esses conteúdos, olha só, é um benefício, porque você pode fazer a qualquer horário. Você está fazendo o almoço, às vezes a dona de casa, né, ali está fazendo o almoço, ela pode deixar ligado, escutando ali aquela palestra que ela se interessou. Então, é um conteúdo sólido para alimento da fé, para qualquer católico ou cristão que nos acompanha pela Rede Século XXI. Né? Vai fortalecer sua fé, eu diria assim. E também os palestrantes não são, gente, quaisquer pessoas, são pessoas assim, formadas mesmo, né, Fernando? A maioria deles são mestres e doutores, né? Ô Marcos, aí tem aquela pessoa que está assim, mas eu queria assistir todas as palestras, dos 40, eu quero tudo. Eu não vou conseguir e eu quero tudo. Vocês vão disponibilizar isso para mim? Eu vou poder adquirir isso daí? Explica para a gente isso, Marcos. O evento, ele é todo online, gratuito, tá? E você, ao se inscrever, você pode assistir durante os dias gratuitamente, sem custo algum, você vai receber uma senha de acesso. Mas nós, pensando nisso, é natural que as pessoas às vezes queiram ter esse material para poder rever, para poder estudar, né? Então, nós vamos, a partir do início do evento, liberar também o que a gente chama de um plano especial. Ele vai ter um pequeno custo, porque aí já não é um evento que vai ficar online naquele momento. É um evento que nós vamos colocar numa plataforma de membros, onde a pessoa vai poder adquirir isso por um preço módico e poder ter acesso por 6 meses ou até mais a todos esses vídeos. Aí nós vamos poder também oferecer não só os vídeos, mas o MP3, o áudio, né, desse material, alguns escritos desse material, e nós vamos ter uma surpresa nos próximos dias, porque durante o evento, eu posso comunicar aqui em primeira mão, porque vocês também são os grandes responsáveis por isso, nós vamos ter o lançamento de um curso, né? Vou deixar para você depois, num outro módulo, falar sobre isso. Mas durante o congresso, nós vamos também ter o lançamento de um curso que é imperdível, muito bem preparado, aonde as pessoas, além do curso, poderão ter acesso também a essas palestras que vão ficar armazenadas numa área de membro exclusiva. Fantástico. Marcos, para aquele público, nós temos, né, o Programa Brasil Cristão, ele tem uma identidade profundamente carismática. Nós temos um público de experiência carismática, que nos acompanha, que reza conosco, que, enfim, está sempre aqui com a gente. O Congresso de Patrística vai, de algum modo, ajudar a nós de experiência carismática a melhor entendermos realidades como batismo do Espírito Santo, carismas. Ele supre também essa demanda, Marcos? Sem dúvida. Nós temos 40 conferencistas, né? Como a gente costuma dizer, pregadores, eles vão estar ensinando ali a gente nesses dias. A maioria deles são padres, sacerdotes, não são exclusivamente membros da renovação carismática, né? Mas beberam e bebem de uma espiritualidade carismática, né? Então, será um encontro profundamente carismático, espiritualidade carismática, como é a identidade do CERN. Ao fazermos isso, nós queremos resgatar nos padres da igreja, né, nesses pais, toda a dinâmica e todos os fundamentos também carismáticos da igreja, enquanto instituição, mas que nunca perdeu na sua história, e é isso que vai ser bonito de ver, né? Exato. O dom de línguas, né? Como é que o dom de línguas ele permaneceu ou não na história? Ele voltou agora, nesses tempos atuais? Isso é um patrimônio de todo esse tempo da igreja. Nós vamos ver que os padres tratavam sobre isso, sobre os dons carismáticos, espiritualidade carismática, e esse encontro tem uma transversalmente, ele é cheio da espiritualidade carismática. Né? Então, agradecemos, inclusive, todos esses conferencistas que, de alguma forma, procuraram, ao escolher o seu tema, contribuir para essa dinâmica carismática do evento. Né? Exato. Eu estou lembrando aqui, né, Marcos, nós temos um tema específico, batismo no Espírito Santo e padres da igreja,
os carismas e os padres da igreja, a cultura de Pentecostes em São João Crisóstomo, os dons carismáticos em São João Crisóstomo. Nós vamos ter os padres da igreja e o combate ao poder das trevas, ou seja, vamos falar do dom da libertação. Ou seja, é de uma riqueza impressionante no âmbito carismático, né? Mas aí é que está. O Papa tem falado para a gente, Marcos, da necessidade de nós compartilharmos com toda a igreja o batismo no Espírito Santo, a graça que o Senhor nos deu. E o Congresso, ele tem grande parte dos palestrantes são carismáticos, mas nós temos também ali uma boa participação de membros de uma congregação religiosa, que são os Legionários de Cristo, né? Isso. É uma alegria grande para mim, que vocês sabem, eu fui Legionário de Cristo por quase 9 anos. Então, meu coração está explodindo de alegria de ver, né? Muitos deles são meus amigos de formação, alguns foram meus formadores, e eu sei que são homens primeiro, de uma profunda sinceridade na busca por ser santos. Segundo, por que eles estão com o CERN? Porque eles amam a renovação carismática. Eles são legionários, mas profundamente abertos, profundamente amorosos, profundamente desejosos de caminhar conosco. Então, isso é muito bonito. E membros do movimento Regnum Christi, que é um movimento, né? Então, a Diocese de Santo Amaro, padres da Diocese de Santo Amaro conosco. Então, de algum modo, nós estamos tratando temas da fé de sempre, da fé católica, e trazendo uma perspectiva carismática sobre a pessoa e a obra dos dons do Espírito Santo, mas nós estamos fazendo isso na totalidade, com pessoas que nasceram de expressões carismáticas e outras que não. E também com a igreja, né, Fernando? Eu quero aproveitar o Marcos aqui. Foram enviados e-mails para todos os bispos, né, da nossa igreja aqui no Brasil. Então, estamos, assim, em comunhão com a igreja fazendo isso. E é uma coisa linda, porque enquanto você falava aí da cultura de Pentecostes relacionada à patrística, alguém vai dizer, uai, mas que esquisito, né? Parece que uma coisa está lá e outra coisa está aqui, mas o Espírito Santo, olha para você ver. E aí eu quero que o Marcos fale disso um pouquinho para nós. O Espírito Santo, ele nos impulsiona a conhecer mais a nossa igreja e a amar mais a nossa igreja, né? Exato. Então, você que é de grupo de oração, de repente não está acostumado assim com alimento mais sólido, porque é um convite para uma festa, né, Marcos? Uma festa assim de arromba, cujo alimento é muito sólido, é um alimento assim feito com muita proeza, muita dedicação, que vai te sustentar muito. E as pessoas não estão acostumadas, a verdade é essa, de buscar esse tipo de conhecimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também, aproveitando a sua presença aqui no Brasil Cristão, dessa necessidade de buscar esse conhecimento. Vou começar pelo que você falou, né? É fundamental a gente conhecer as coisas, porque você não ama aquilo que não conhece, né? Você só é capaz de amar o que conhece, né? Então, quanto mais nós vamos conhecendo aquilo que experimentamos, mais nós vamos querer nos aprofundar, beber daquilo que experimentamos, né? Serve para qualquer coisa da vida, especialmente em relação à nossa fé e nossa espiritualidade, né? E aí eu volto ao que o Fernando estava falando. O evento ele teve um formato bastante eclesial e de partilha de dons daquilo que as pessoas têm. Os legionários, eles têm uma excelente formação, especialmente seus sacerdotes, a formação sacerdotal dele, os dos leigos também que partilham, né, da espiritualidade. Mas e eles foram se somando ao evento junto com a organização, porque o Padre Bruno, ele praticamente ele é um dos principais organizadores, ele que nos ajudou a conseguir muitos conferencistas, mas nós não prevíamos 40 conferencistas. Daqui a pouco a gente foi fazendo, a gente previa umas 3, 4 conferências por dia, e foi se somando, e gente querendo aderir. Então, é a vontade de partilhar o seu conhecimento, especialmente aquilo que as pessoas estão estudando e amando. Então, você vai ver que tem padres ali que passam anos estudando um tema, e eles vão ter a oportunidade agora de apresentar o resultado de uma tese de mestrado, de doutorado, em 30, 40 minutos, numa linguagem acessível para nós. Às vezes esses temas, meus irmãos e minhas irmãs, ficam guardados em academias, ficam guardados em bancas, para bancas que escutam aquilo ali, 4, 5 pessoas que escutam, e fica guardado o resto da vida num livro.
E aqui você vai ter a oportunidade de receber 40 conteúdos desses, boa parte de conteúdos que estavam guardados. Bom. E às vezes a gente está acostumado só, né? Para gostar de um alimento, a gente tem que provar. E quando a gente começa a provar essas coisas, começa a ficar perigoso, porque a gente vai percebendo que existem muito mais sabores, muito mais coisas boas para serem provadas. E o Congresso se propõe a isso. Você conhecer melhor sua fé, uma formação a partir dos padres da igreja, acessível, tanto para pessoas que não têm um nível teológico, mas também sem perder o nível teológico e, como a gente está dizendo, online, gratuito, da sua casa, para você poder amar melhor e conhecer melhor sua fé. Marcos, queria convidar você para assistir com a gente um pequeno videozinho, né, que chama as pessoas, que convida as pessoas para esse congresso. Vamos ver junto. O Centro de Estudos Renovação no Espírito, CERN, deseja te ajudar a despertar espiritualmente para a maravilhosa realidade desta nuvem gloriosa de testemunhas ao nosso redor, promovendo o primeiro congresso online de patrística. Dos dias 27 a 31 de julho, pregadores e experts de diversas partes do mundo nos colocarão em contato com a fé de nossos pais, a fim de, ao fazermos memória, reafirmarmos nossa identidade cristã no meio de um mundo que padece por falta do conhecimento de Cristo. Mais informações, acesse congressodepatrística.com.br. Realização: Centro de Estudos Renovação no Espírito. Maravilha! Que bonito. Marcos, nós queremos te agradecer pela tua participação no Brasil Cristão. A casa é sua, né? Venha participar do Brasil Cristão mais vezes, viu? Sim. Por favor. Por favor. É um prazer. Obrigada, querido. Deus abençoe você. Eu sou um assíduo, né? Eu frequento bastante o programa, assisto e divulgo, porque está muito bom, viu, gente? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Marcos. Vindo de você alegra a gente muito. Obrigado, meu irmão. Obrigado também. Tchau, querido. Gente, não é uma grande maravilha? Uma grande maravilha. Faz quanto tempo que você não recebe um convite para participar de uma festa, né? Tão linda, tão grande, tão profunda, que é o Congresso de Patrística. E se você não sabe, o CERN, né, que é o Centro de Estudos Renovação no Espírito, CERN, Centro de Estudos de Renovação no Espírito, tem uma sede aqui na Associação do Senhor Jesus, Nasceu aqui na Nasceu associação. aqui. O Padre Eduardo foi o grande incentivador. A primeira reunião onde a gente lançou a ideia foi aqui. E o Padre Eduardo apadrinhou desde o início. Ele é o diretor espiritual, né? O principal responsável aí por dar vida a esse centro de estudos. Por isso, a gente tem que agradecer hoje de modo muito especial a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, porque você está permitindo esse congresso de patrística, você está permitindo a existência do CERN. Então, nós agradecemos você. E quem, porventura, Drica, está assistindo a gente, fala assim, nossa, que lindo, que maravilhoso, que bom que tem alguém pensando nisso, mas ainda não é sócio da associação, essa é a hora, não é? Exatamente, gente. Porque, olha, você, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Nós estamos construindo a Igreja das Mãos Sanguentadas de Jesus com a sua ajuda, com a sua generosidade. Embaixo lá do piso laje, né, na parte de baixo da igreja, vão ter inúmeras salas de formação. Exato. Agora, você imagina quando estiver pronto essas salas, e aí o CERN poder dar esses cursos para você. Gente do céu, que grande maravilha. Quantas vezes nós ouvimos dizer assim, nossa, os católicos não têm tanta formação assim a respeito da sua fé, não tem uma formação de defesa da sua fé, não, e a gente vê em outras denominações as pessoas tão afiadas, porque estudam. Mas nós precisamos começar a buscar. E o CERN teve essa iniciativa para ajudar todo mundo a chegar ao conhecimento da sua fé. Graças a você que é nosso sócio, por isso a gente agradece muito, porque você também está colocando esse congresso à disposição das pessoas com a sua generosidade. Foi uma das principais preocupações do Padre Eduardo, esse espaço que a Drica está mencionando aqui, as salas de formação. O padre tem amor imenso por entregar conhecimento, porque ele sabe que conhecer é amar.
Quanto mais eu conheço Deus, mais eu me enamoro, mais eu me apaixono. E é isso que Ele quer um Brasil apaixonado por Nosso Senhor. Então, lá embaixo, nós vamos ter essas salas, e ele que foi um dos pensadores do CERN, já imaginava exatamente isso, o CERN dando formação ali embaixo, e é isso que vai acontecer. Então, sócio, obrigado pela sua fidelidade a Deus. E eu quero pedir para você que está nos assistindo e que ainda não é sócio, nós precisamos muito de você, muito, assim, de todo o coração. Nós precisamos de uma resposta de que vocês estão gostando do Brasil Cristão, que vocês estão gostando dessa grade que a Rede Século XXI está oferecendo, e isso você pode manifestar isso através da sua ajuda. É verdade. Né? E faça isso, de todo o coração nós te pedimos. E, Fernando, tem gente que está em casa agora nos vendo, meu Deus, como que eu posso ajudar essa obra? Agora você pode ajudar. Aqui no cantinho da sua tela, aqui, nesse cantinho aqui, tem o QR Code, e você pode acessar através da câmera do seu celular, ou baixando o aplicativo. Você, através desse QR Code aqui, você faz uma doação espontânea ou adquire um carnê digital para você fazer as doações aí mensalmente. E você nos ajuda nessa obra de evangelização. Então, se você não fez ainda a sua doação, eu estou pedindo para você hoje, faça a sua doação através do Internet Bank do seu celular, uma transferência, um depósito online, vá à lotérica também para poder fazer a doação através do seu boleto, ou use aqui o QR Code se você já sabe aí usar e mexer nas tecnologias. Também, se não sabe, pode ligar para a gente ou pedir ajuda aí de um familiar. E a gente pede sim a sua ajuda, porque nós precisamos, né? Evangelizar mais, chegar mais longe e continuar, né, Fernando? Com certeza. E agradecemos do fundo do nosso coração. Vamos fazer assim, ó, a gente faz um intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar para você como é que está a nossa obra, tá? Nós vamos mostrar aqui a construção da igreja, só para você ver como é que a sua generosidade tem feito essa obra evoluir na sua construção. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Aproveita agora o intervalo. Ligue para nós, 19 3871 9620. 19 3871 9620. Ligue, se associe, peça ajuda para você fazer a sua doação. Já já a gente volta.